Nesse vídeo, eu quero comentar com vocês sobre as possíveis contratações do Palmeiras, aí, inclusive dois nomes expressivos. Uma é o Marcel Ruiz, que ainda está em pauta na Sociedade Esportiva Palmeiras, e o outro é o Wendel, que o Douglas fala muito bem no Wendel, e os valores até sobre o Wendel. Será que vem, será que não vem? Né? E depois eu vou colocar para vocês um vídeo sobre o Paulo Mancini, que comenta desse derby e a forma como o Palmeiras está atuando nos derbys ultimamente. E logo em seguida, vou deixar para vocês um vídeo sobre o Bruno Vicari, também falando que o Palmeiras se tornou co-irmão do Corinthians, até ajudando o Corinthians em determinados momentos aí, em situações onde o Corinthians precisava muito dessa vitória em cima do Palmeiras para poder, quem sabe, subir a sua produção. E ele explica com detalhes ali. Gostaria muito da participação de vocês nos comentários. Para mim é um jogo de vida ou morte esse derby. Para mim é um jogo onde nós não podemos, em hipótese alguma, perder, porque tem requintes de crueldade esse derby, tanto para o Palmeiras quanto para o Corinthians, porque é importante a gente colocar os caras no devido lugar deles. Então a gente tem que colocar e pisar na cabeça desses caras para que eles não consigam subir mais. Se o Palmeiras perde para esses caras, eles vão subir de produção e aí, quem sabe, Deus me livre e guarde, aí possa acontecer até coisas piores, que é eles conseguirem aí sair do buraco que eles estão. Eu não quero. E eu gostaria muito que o Palmeiras, junto com o Abel Ferreira, entendesse a importância desse derby. Por isso que eu estou trazendo esses dois momentos, do Paulo Mancini e do Bruno Vicari, e eu gostaria muito da participação de vocês nesse vídeo aqui. E também sobre o mercado da bola ali, que a gente atuou um pouquinho nessa demanda aí, que eu vejo que o Palmeiras está demorando muito para contratar e o tempo está passando. E a gente está percebendo que as escolhas não são as melhores. Fiquem com os dois vídeos, gostaria da sua participação. Não se esqueçam de deixar o like e, sem quem puder também, colabora no Pix para podermos comprar a cadeira de rodas o mais rápido possível. Lembrando que eu deixo o nome de todo mundo aí, tá bom? Valeu, tamo junto. Não se esqueçam, tem bastante vídeo pela frente aí. Quem que você acha que vem alguém ou quem você acha que vem pro Palmeiras para substituir o Richard Rios? Então, Zé, creio que vem sim, vai vir algum jogador, só que a gente já pode analisar aqui, na chegada dele, já está chegando de maneira tardia, até porque nós já vamos fazer o primeiro jogo contra o Corinthians, esse jogador já deveria estar aí. O Richard Rios já saiu do Palmeiras, já estreou pelo Benfica, já fez gols, já fez com que o Otamendi comprasse briga com ele, sendo que eles brigaram aí antes de ir pro Mundial, aí no jogo de Colômbia e Argentina. Então tudo isso aí já aconteceu, o reforço não chegou ainda no Palmeiras, né? Isso sem falar na questão dos laterais, a lateral esquerda, né, Zé? Que o Palmeiras ainda precisa de ter um jogador, né? O Gilberto que está subindo aí a partir da saída do Mike, né? Tem também a galera que alega que falta ter um camisa 10, e eu concordo muito com isso, tem que ter um camisa 10 pensante ali para que a gente exija um pouquinho mais de ter criatividade nessa transição do meio ataque do Palmeiras, para tirar um pouco esse Abel Ferreira da zona de conforto, fazer com que ele trabalhe mais o jogo propositivo, porque ele adora fazer o jogo defensivo, né? Ele gosta mais de pensar o futebol para trás. Pode ver que ele tem um enorme prazer quando ele fala baliza zero, né? Eu sou da época que o técnico falava assim: eu fiz mais gols do que tomei, que era sinal de vitórias, né? Mas hoje você prima muito pela baliza zero, né? Então, Zé, eu acho que vem sim um jogador, né? E falando um pouquinho sobre as especulações de mercado, né? Tem alguns nomes aí que estão sendo ventilados no Palmeiras, porém, há quem garanta que não teve nenhum tipo de proposta para jogador, mesmo se falando que teve, mas se fala que o Zenit estaria disposto, por exemplo, a vender o jogador que eu traria, tá? Falei para o Zé Off, eu gostaria de muito ver esse jogador, porque além de ser brasileiro, não ocuparia vaga de estrangeiro, de todos esses volantes aí, barras meias, que estão sendo divulgados, ele é para mim o melhor, que é o Wendel, que tá lá no Zenit. O Zenit já cogitou vender por 20 milhões de euros, né? Valor que, inclusive, o Botafogo topou pagar quando já tinha ali uma acerto, por um problema ali pessoal, ele acabou não acontecendo. O Zenit estaria disposto a vender por 16, 17 milhões de euros. É um valor que, ao meu ver, dá para o Palmeiras pagar, entendeu? O Palmeiras pode sim contratar um jogador pronto, um jogador brasileiro, que já manifestou vontade de voltar ao país, diferente do jogador mexicano, né? Que esse cara ele aguarda ainda a proposta da Europa, vai tentar esgotar todas as fichas ali até a janela fechar. A janela fechando, aí sim eu acho que ele começa a ver com bons olhos aí uma vinda aí pro futebol brasileiro, né? Caso ainda tenha a proposta do Palmeiras. Mas se eu fosse o Palmeiras, eu já teria ido em busca aí do Wendel mesmo, jogador hoje do Zenit, que para mim cairia como uma luva. Para mim, Douglas, eu acho que seria muito mais importante trazer o Wendel, interessante para o plantel trazer o Wendel, que é um jogador que já conhece o futebol brasileiro, do que trazer esse Marcel Ruiz, que parece se borrando de medo de vir para cá. Porque ele quer ou ir para a Europa ou permanecer no México. Agora, a narrativa dele última que eu vi dos jornalistas, não sou eu que estou falando, não. Foram os jornalistas de lá do México mesmo, viu? Falaram que ele quer ficar lá. Né? Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui, mas o Palmeiras parece que insiste no cara. Depois eu sou chato, eu sou corneta, tá vendo? Palmeiras insiste num cara que parece que não quer vir, caceta.
Por que vai no cara que não quer vir? Vai no cara que quer vir, meu. Vai no Wendel. O Wendel já demonstrou interesse em voltar pro país. Mas não, o Palmeiras quer ir no cara mais difícil. O que parece que faz isso só pra não dar certo mesmo. É que nem aquela época lá que tava indo atrás do como é que chama lá? Que era, jogou no Flamengo lá, que entregou a rapadura? O Andréas Pereira. Andréas Pereira. Parece que tava indo no cara porque sabia que não ia dar certo. Aí vai no cara para não dar certo. Aí não vai dar certo mesmo, pô. Vai no cara que tem certeza que o cara pode vir, que vai conseguir seduzir, né, meu? Aí fala, sabe o que acontece? Não vai nem no Wendel, não vai nesse cara, não consegue contratar nenhum desses, aí contrata um jogador aí de menos expressão para vir aqui. E quem sabe dá certo para jogar. Mas como o Douglas falou, na minha opinião, tá? Só para deixar claro, na minha modesta opinião, o Palmeiras precisa de um jogador pronto. E é para ontem, não é para hoje. Para ontem. Mais uma vez, prova que a organização do Palmeiras, né? Essa desorganização organizada do Palmeiras, que eles falam que tem um planejamento ali, é muito ridículo. É muito ridículo. Porque trazer um cara, esperar o cara sair para depois trazer um cara, para mim é um absurdo. Eu vou, só para a gente ir para os finalmente, eu queria muito saber o que você pensa aí do outro lado sobre essa narrativa do Paulo Massini. Nós trouxemos antes o Vicari, e agora nós vamos trazer o Paulo Massini falando sobre o senhor Abel Ferreira e sobre essa comoção do time do Palmeiras / Abel Ferreira junto a um derby. Se liga aí. Então, a gente não pode desprezar o recorte e o para trás mente, né, de um título paulista que não serve para coisa nenhuma, 2 eliminações em Copas, uma derrota numa final de Brasileiro, que foi contra o Botafogo, e um título estadual que gerou ao adversário o DVD. Aí, o que fica? Esse é o histórico recente. É o histórico recente. O que fica? Um time que nas Copas não entra com a faca nos dentes. Então agora, dane-se o brasileiro, dane-se quem vai jogar contra o Vitória, que se dane o que vai acontecer na quinta-feira que vem. O Palmeiras tem que jogar tudo que pode, tem que deixar o couro do porco em campo, tá? Nesses 2 jogos contra o Corinthians. É isso. Não sei, acho que não é isso que passa pela cabeça do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Não dá para encarar esse tipo de jogo com um ar blasé. Isso não é mais um jogo, isso não é só um jogo. Não é. E se entrar achando que vai ser eliminado pelo Corinthians. Aí, pergunta, o que vai mudar lá dentro? Nada. Aqui fora, os negros vão ficar dando cabeçada na parede. Ó, sequência. Então, pelo que eu ouvi do Massa, você acha que tem que ser titular contra o Corinthians, reserva contra o Vitória, titular contra o Corinthians. Aí pronto. Aí pronto. Depois vê. Dá pra ser... Depois a gente vê. Acho que aí tá claro. Tá claro. Tá claro. Você falou um negócio... Eu, né? Pelo amor de Deus. Não confundam eu constitucionalmente. Só uma coisa, quando você fala reservas, uma coisa você fala isso de Corinthians e São Paulo, a outra é do Palmeiras. Não vai jogar o Maurício, vai jogar o Rafael Veiga. Sim. É um negócio completamente diferente. Dá pra mexer no time. Vamos falar do Corinthians? Só um detalhe, estreou sábado Riquelme e Felipe. Fiquem de olho nele, tá? Bom, Douglas, quero muito saber o que você pensa sobre essa narrativa do Massini, que ele mudou muito de uns tempos para cá, o que ele pensa. Eu vou colocar o vídeo do Vicari logo em seguida, depois do que o Douglas vai falar. Então, Zé, para você ver, né, que antigamente o próprio Massini, ele tinha uma certa resistência, né, a criticar o trabalho do Abel. Ele sempre procurava ter uma visão diferente. E hoje em dia você vê que eu acho que a paciência dele acabou. Nem ele mais está conseguindo resistir ao fraco trabalho do Abel, que é o que a gente costuma falar, inclusive, nos grupos, né? Tinha gente que tinha ali um certo apreço mesmo pelo trabalho do Abel, ou um apreço pelo Abel independente do trabalho. Eles estão sendo vencidos pelo cansaço. Hoje a gente vê que tem gente que está abrindo mão. Só aqueles casos extremos mesmo, sabe? Da extremista mesmo. Aquele que o Abel ele pode derrubar o Palmeiras para a Série D. O cara vai continuar idolatrando o Abel. Esse é o caso extremista. E tem. Nos grupos do WhatsApp do MVVC tem os extremistas. É aquele que o Abel ele pode pintar e bordar, fazer tudo de errado dentro do Palmeiras, mas eles sempre vão ficar segurando em 2 temas. É o cara que ganhou 10 títulos, como é que vocês podem falar isso dele? E o outro, mas tira ele, aí vocês vão merecer o Celso Roth, tem que trazer o Kleina pro lugar dele. Sempre aquelas coisas, sabe, de teoria da conspiração, do autoflagelo. Por que você não fala, não, tem que vir o Guardiola, tem que vir o Klopp, tem que vir o Jorge Jesus, tem que vir o Luiz Castro, o Arthur Jorge. Não, tem que vir sempre o pior, justamente para que você continuar defendendo o fraco trabalho dele. Aí você coloca um abaixo dele. É uma postura covarde, ao meu ver, igual a da Leila Pereira depois do Mundial de Clubes. Depois, quando a gente volta do Mundial com uma certa decepção, sim, porque pelo menos na semifinal daria para chegar, mas o que acontece, ô Zé, a Leila Pereira foi usar como parâmetro para análise dela o Corinthians, o São Paulo e o Santos. 3 clubes que estão infinitamente abaixo do Palmeiras. Ela usa eles como referência para tentar justificar alguns insucessos que ela vem acumulando com a Abel Ferreira de alguns anos para cá. Sendo que o sarrafo a ser medido não é o Corinthians, não é o São Paulo e não é o Santos. É o Flamengo,
nesse momento sim é o Cruzeiro que está na nossa frente, apesar de termos 2 jogos a menos. São esses times que procuraram melhorar sua capacidade, temos que visar eles. Não é quem está lá embaixo brigando para não cair, mas a Leila, de uma maneira estratégica, só que aquela estratégia boba que ela só vai enganar emocionado, ela sempre usa aqueles que estão com o sarrafo diminuído, né? E isso daí, pelo menos para mim, não vai colar. É a mesma coisa que o Abel Ferreira faz. Mas enfim, de qualquer forma, ô Zé, vamos ver aí, né? O que realmente aí o Palmeiras vai fazer nos próximos dias aí, quando a gente falar hoje, que já é terça-feira, e amanhã, né, horas antes do jogo, para ver o que ele vai conseguir pegar um pouco de Filipão, e ele ter o entendimento da representatividade desse clássico, né, porque no que depender da Leila Pereira, não vai ter nada de sanguíneo ali, até porque ela não é palmeirense. Bom, tá desfocado um pouco minha lente, porque eu coloquei a tela um pouco bem à frente do celular, para mostrar o vídeo do Paulo Massim. Quero agradecer o Adelino Ebert, que nos deu o Pix, tá? E todo mundo que dá Pix, eu sempre agradeço. Teve um outro Pix aqui que nos deram também, que eu vou falar rapidinho, Douglas, a gente ir já para as considerações finais, até porque já faz mais de 1 hora que estamos em live e a galera chegando. Luiz Ricardo Flori, o meu muito obrigado. Falando um pouquinho só o que a galera do chat está falando aqui, ó. Abel, em jogos grandes, costuma dar muita moral pro adversário. Ele não sabe ser protagonista no maior campeão do Brasil. Concorda, Douglas? Só pra gente finalizar, que eu achei interessante esse comentário aqui. Ele dá moral para o adversário. A Leila faz muito isso também, né? A Leila faz muito isso. Ele dá moral para o adversário e ele arruma as suas desculpas peculiares. Aliás, ele já as tem prontas, né? Ele já tem pronto para ir para a coletiva já com elas tudo organizadas, ali, arquitetadas, para ele não explicar o que ele deixou de fazer dentro de campo ou o que ele fez de ruim em campo, ele tenta mudar o foco, né, ali na coletiva, né? Principalmente quando ele fala, não vamos ganhar sempre. Você percebeu que ele passou a falar demais isso? Não vamos ganhar sempre. Mas se a gente não vai ganhar sempre, a gente já sabe. Agora, não é normal a gente perder sempre. Desde 2020 você chegar na final de Copa do Brasil, desde 2021 você chegar na final de Libertadores, e aí? Isso é normal? Perder sempre, ser eliminado sempre nessas competições? Principalmente, né, contabilizando ali sempre insucessos, graças às péssimas escolhas dele mesmo, Abel, que nem contra o Flamengo no Maracanã, no ano passado, pela Copa do Brasil, que ele foi lá jogar retrancado com medo do Flamengo. O Rony foi o nosso jogador mais avançado no grande ciclo. Aí depois ele vai falar, não vamos ganhar sempre. É claro, você com essa forma, com esse pensamento aí covarde de medo, não vamos ganhar mesmo, entendeu? E mesmo que você pôr o time ir pra frente, e ainda que perca, mas normal, entendeu? Mas pelo menos tem que jogar. Agora o problema é perder como covarde, como bunda mole. E isso a gente não pode aceitar. É como se o Palmeiras não fosse um rival do Corinthians, tem sido um co-irmão, que toda vez que o Corinthians tá mal, o Palmeiras vai lá e o ajuda a sair de uma crise. Vem ele, né? Você vai simplesmente desmaiar. Não, ó, dos últimos 15 anos pra cá, o Corinthians esteve à beira, e é verdade, gente, o Corinthians esteve à beira de crises históricas. Aí ele encontrou o Palmeiras pela frente e o Palmeiras ajudou. Em 2011, eu vou citar, vai contando. Conta. Tu vai... É mesmo? Tu vai lembrar todos? De 2011 pra cá. Pô, vai lá. 2011, teve o episódio Tolima. Jogo seguinte, era o caos no Corinthians. Jogo seguinte contra o Palmeiras, o Corinthians venceu. No mesmo Campeonato Paulista, o Tite ia ser mandado embora. Aí teve o episódio do Fala Muito, com o Filipão e tal, o Corinthians eliminou o Palmeiras. E a partir dali, o Corinthians simplesmente gabaritou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Era uma crise. A partir do momento que ele vence o Palmeiras, ele consegue emendar essa sequência de vitórias. Aí o Corinthians ganha um título atrás do outro. Em 2017, o Corinthians não tinha nem treinador. Encontraram o Carille, deram um jeito e colocaram o Carille. O Jô era a reserva do Casim. Sim. Tem jogador expulso. Tem jogadores por engano, lembra? Lembro. Aí o Corinthians vai lá, vence aquela partida, ele é campeão paulista. Naquele mesmo Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava despencando. Lembra que o Renato falava? Vai despencar, tal. Aí o Palmeiras aproximando. Aí tem o episódio Craque Neto. Pão, não sei o quê, eu não jogo mais. O Corinthians vence aquele jogo contra o Palmeiras e é campeão brasileiro. No ano passado, o Corinthians estava para ser rebaixado. É eliminado do Racing, jogo seguinte contra o Palmeiras. O Palmeiras vence aquele jogo, ele não só encaminha o seu título brasileiro, como afunda o Corinthians. O Corinthians venceu. E agora, esse ano, eliminado da Libertadores. Vence no jogo seguinte, Allianz Parque. Tudo pronto para o Palmeiras afundar o Corinthians. O Corinthians vai lá e vence o Palmeiras. Boa para Corinthians e Palmeiras, hein? Isso é o